Boa tarde, dia 28 de maio. Hoje vamos ler Jó, do capítulo 12 ao 14. Capítulo 12. Então Jó respondeu: Sem dúvida, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho tanto entendimento como vós. Não sou inferior que não sabes coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. Eu, justo e reto, sou seu motivo de riso. No pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio, como o destino daqueles cujos pés já escorregam. As tendas dos assolados têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que trazem o seu Deus na mão pergunta, porém, aos animais, e cada um deles te ensinará. E as aves dos céus, e elas farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te informarão. Qual entre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a vida de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano? Não prova o ouvido as palavras, e o paladar o alimento? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar. Quem ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas e elas secam. Solta-as e devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Se é o que erra e o que faz errar, aos conselheiros leva-os despojados, e aos juízes faz de tolos. Solta as algemas dos reis e ata um cinto nos seus lombos. Aos sacerdotes leva-os despojados e transtorna os poderosos. Aos conselheiros de confiança faz emudecer e tira o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Engrandece as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as dispersa. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra e o faz vaguear pelo deserto sem caminho. Nas trevas andam tateando sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam, como vós o sabeis. Eu o sei também. Não sou inferior eu. Porém, desejo falar ao Todo-Poderoso. Quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo. Isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa, e escutai os meus argumentos dos meus lábios. Por Deus falareis perversidade? Em nome dele falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis por Deus? Vós serias bom se eles vos examinassem? Ou zombareis dele como se zombaria de qualquer homem? Certamente vos repreenderás se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Não vos amedrontará a sua dignidade? Não cairá sobre vós o seu temor? As vossas máximas são provérbios de cinza. As vossas defesas são defesas de barro.
Calai-vos na minha presença e falarei. Venha sobre mim o que vier. Por que razão tomo a minha carne entre os dentes e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele, também isso será a minha salvação. Pois o ímpio não virá perante ele. Ouvindo com atenção as minhas razões, ouve com atenção as minhas razões e dai vossos ouvidos às minhas declarações. Já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Poderá alguém entender comigo? Nesse caso eu me calarei, prenderei o espírito. Concede-me somente duas coisas, ó Deus. Então me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me amedronte o teu terror. Então chama e te responderei, ou falarei eu, e tu me responderás. Quanto erros e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? Perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude? Pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos, marcando a sola dos meus pés, de sorte que o homem se consome com uma coisa podre, como uma roupa roída pela traça. Capítulo 14. O homem nascido da mulher. É bem poucos dias e cheio de dificuldades. Nasce como a flor e murcha, como uma sombra passageira. Não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos. E a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados contigo. Contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhes limites, além dos quais não passará. Desvia-te dele teu rosto, para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra e sua raiz morrer, o seu tronco no pó, os cheiros das águas brotará, dará ramos como planta nova. Morto o homem, assim permanece. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se evaporam de um lago, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesse na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se desviasse e me pusesse num prazo de te lembrasses de mim. Morrendo o homem tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. Então contaria os meus passos, mas não estaria a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultaria as minhas iniquidades, porém a montanha sofre erosão e se desfaz, e como a rocha se remove do seu lugar, como a água gasta as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra.
Assim destróis a esperança do homem, prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, são humilhados sem que ele perceba. Ele sente a dor do seu próprio corpo e chora somente por sua alma. Obrigado, espero que tenha um ótimo dia.